Exercício físico, exato. Esse é o remédio que eu quero que vocês passem a usar diariamente. Foco e determinação é o recheio, tá? Mas o remédio natural é o exercício. Olá, dona Rô! Estamos vendo o sol Oi! na janela! Peraí, deixa eu mudar de posição. Opa! Eba! Oi! Rosinha! Bem-vinda! Cheguei. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Obrigada a você por você poder doar esse tempo de uma mulher extremamente workaholic que trabalha mais de 12 horas. Ela tirou É, algumas coisas do dia dela para poder compartilhar um pouco a história dela com a gente. Obrigada, viu, Rô? é verdade. Imagina, imagina. Mas eu sou workaholic mesmo. Tem que admitir. Tudo que a Fernanda vai dizer é verdade, gente. Não vou poder nem desmentir. Ó, não tem script pronto. Não. Ela não está sendo paga para estar aqui, tá, gente? Ai, não. Ia ganhar um dinheiro? Ninguém me falou. Não. Falar, Puxa vida. falaram que eu Podia sou boa, monetizar? né? Falaram que eu sou boa no marketing, então, assim, lembra no passado que tinha umas empresas que pagavam um dinheirinho para você poder participar de uns negocinhos? Nunca, Não, não nunca foi. sabia. Perdi essa. Olha Paga só por que dá tempo, trabalhar, gente. Quem trabalha demais não ganha dinheiro. Eu sempre falo isso. Ganha trabalho, ganha. mas não ganha dinheiro. Pessoal, É. então tá bom. Vocês que estão aqui com a gente, tem um aviãozinho aqui. Clica nesse avião e compartilha com uma mulher que você acha que essa mulher precisa estar aqui com a gente. Uma mulher com esse perfil. Olha só, sedentária. Eita. Gente, Presente. Quer dizer, não é, não mais. mas é um passado. É, não mais. Não é. Sedentária, pessoal, é uma mulher que ela não se exercita com regularidade. Não é uma pessoa que está acamada no sofá, que não faz Hum. nada. Muito pelo contrário. Vocês normalmente fazem muitas coisas e por isso que vocês acham que vocês não são sedentárias. Mas é uma pessoa que não faz exercício físico regular. Tudo bem? É. Então, convida uma pessoa sedentária. Convida uma mulher que talvez esteja com um pouquinho de peso, acima do peso, É. e que talvez queira se exercitar para realmente conseguir emagrecer. Convida lá alguém. E quem também pode ser uma mulher que se sente sem disposição para o dia a dia, se sente muito indisposta, que se sente cansada, que às vezes parece que dormiu e acordou e não dormiu, tem a sensação de que acorda e não dormiu nada, ou que sente que no final do dia a pessoa está exausta, tão exausta que ela não consegue fazer coisas prazerosas para si. As únicas coisas prazerosas são prazeres de curto prazo. Quais são os seus prazeres de curto prazo, Rô? Ainda é um pouco, é comer um chocolate, me deitar na cama e não fazer nada, absolutamente nada, ficar largada na cama. De preferência comendo uma guloseima, né? É o Sempre. prazer de curto E prazo. que horas isso acontece? À Acontecia. noite. Não, é à noite. É à noite, com certeza. É impressionante. É como se, quando eu não comia, eu sentia até uma certa abstinência. Sim. Eu cheguei a conversar até com o terapeuta sobre isso. De abstinência mesmo, assim, de não conseguir me concentrar em outra coisa. Só ficar pensando num doce, num chocolate, alguma coisa assim. Que é realmente era para confortar mesmo Calma, a gente vai falar o sobre esse fim do tema. dia. É muito Tá. incrível. É. Meninas que estão aqui com a gente, então vocês já convidaram uma mulher assim? Então manda esse avião para ela, porque essa live vai poder ajudar. Eu falo que tem muita gente que só gosta de ver o treino da monja só porque ele é a monja Coen, né? Aí chega na hora que eu Ai, faço a live e tá com gente normal aqui, vida real, o pessoal não vida aparece. real, gente. Sem make. E sem espiritualidade, né? Porque eu sou uma pessoa mundana. Eu como um chocolate no fim do dia, sabe? É coisas assim, nos pecados da carne mesmo. Muito bom, então tá bom, vamos lá. Vamos começar então. Eu quero que você se apresente, fale sua idade, Tá, fale de onde você tá, é, com o que você tá trabalha, bom. já que você é workaholic. Tá. Então, eu me chamo Rosana, eu tenho 44 anos, eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital, estou na zona leste da cidade.
eu trabalho com conservação e restauro de livro e documento e encadernação de conservação. Então, a minha área de atuação já faz mais de 10 anos e eu trabalho por conta. Então, eu tenho um ateliê na minha residência. Então, quando a gente trabalha por conta, a gente não tem horário de trabalho. A gente tem o horário que começa e tem o horário que o corpo fala assim, ou você para, colega, né? Então, assim, eu tenho uma jornada de trabalho muito longa, com frequência, não tenho um horário fixo de trabalho, então eu posso começar a trabalhar mais tarde, mas eu vou até mais tarde mesmo, até de madrugada, às vezes. Então, é uma rotina, eu tenho uma rotina, mas de horários muito variáveis, assim. Então, é isso, assim, acho que o resumo. E como eu trabalho por conta e eu faço tudo, eu trabalho sozinha, né? Então, eu visito o cliente, eu compro um insumo, eu trabalho, então eu tô no ateliê trabalhando, então tem dia que eu tô no ateliê trabalhando, tem dia que eu saio, então, assim, eu não tinha tempo de frequentar um lugar físico, né? Eu sempre falava assim, não, quando eu ia a uma consulta médica, que os médicos falavam assim, você precisa de exercício físico, porque acho que todo mundo que está aqui vendo a gente já ouviu o médico falar isso, né? Olha, precisa ter uma atividade física, né? Eu falava, doutor, só se for da meia-noite às 6. Não, da meia-noite às 6 também não dá, porque eu estou trabalhando. Porque realmente acontece também, né? Então, como encaixar, né, a atividade física? Eu sempre falava isso, assim, era o meu jargão, assim, não, eu sou uma sedentária convicta, eu não tenho tempo na minha rotina. Mas a gente, você se considerava, mas mas você se considerava sedentária, Rô? sim, eu tinha plena consciência que eu era. Com plena consciência. Assim, eu uso o carro para quase tudo, então eu ando pouco, e quando eu precisava andar, eu sentia muita, muita canseira, assim, as pernas fracas. É uma, foi uma coisa que foi aumentando com o passar do tempo. É lógico que aos 30 anos, né, não era assim. Meu corpo aguentava muito mais essa falta de disciplina e de horários muito malucos e tudo mais, né? Essa vida louca. Sim, Mas, com o passar do tempo, eu já fui sentindo que o corpo já não estava mais respondendo tão bem assim e comecei a ter, com frequência, dores na lombar, como chama quando trava o pescoço? Torcicolo. Eu tinha torcicolos frequentemente e de muitos dias, porque em geral o torcicolo fica pouco tempo, né? Os meus às vezes durava 15 dias de dor, assim. E, e aí eu até fui atrás de acupuntura, porque para tentar, assim, resolver a curto prazo, né? Então ia, fazia a sessão, realmente ficava melhor, mas sempre o terapeuta falava, olha, não basta você fazer a sessão, você precisa de uma atividade física. pode Eu falar. falava, eu não tenho tempo, você não imagina, eu tô aqui agora, mas tá um monte de coisa me esperando lá, né? E aí isso foi só aumentando, né? A correria da minha vida não diminuiu. Meus pais ficaram doentes, meu pai há 5 anos atrás, minha mãe um pouco antes, e aí eu percebi com a doença deles o quanto o corpo da gente faz falta, né? A gente ter se preocupado com o corpo durante a vida, nesse momento da velhice, como faz diferença. E aí eu comecei a repensar muita coisa. Muita Mas coisa da minha vida, do meu estilo de vida. sim, Rô, mas por que os médicos te indicavam fazer exercício físico? Você tinha os seus... Dores, por conta de dores. Tá. Eu tenho má circulação, então desde nova, aos 20 anos, eu já tinha varizes e varizes que doíam, né? Então, o prognóstico era usar meia de compressão a vida toda Sim. e fazer alguns procedimentos até em algumas mais avançadas, mas por conta de dor. E
essa coisa de... Eu comecei a sentir o joelho, dor no joelho. Porque eu passo muito tempo sentada. A posição de trabalho normal do meu dia é sentada. Então, o que acontece? Eu até tenho muita atividade aqui na parte superior do tronco, mas a parte inferior do meu corpo, ela fica muito sem. Então, a posição sentada por muito tempo não ajuda a circulação, né? Claro. Ela acaba prendendo a circulação na própria cadeira, comprime. Sim. E aí, eu comecei a sentir dor na ligação do pé com a perna, dor no joelho, eu comecei a ter inchaço, quer dizer, chegava o fim do dia, o pé estava, a perna estava inchada, dolorida, e aí eu ia dormir, até a pessoa falava, coloca um travesseiro, deixa a perna, né, mais alta para ajudar a circulação. Mas às vezes amanhecia o dia inchado ainda, não tinha desinchado. Sim. Por conta disso, eu já tenho, assim, já é do meu corpo mesmo, essa dificuldade de circulação, e o meu trabalho, e é lógico que a gente sabe que você tem que fazer pausas, né, no trabalho, durante o trabalho, e fazer. Todo mundo sabe na teoria, mas na prática eu não fazia isso. Então, ficava mais de 8 horas direto na mesma posição e tal. Então, foi mulher isso, assim. que não tinha tempo e não tem, continua não tendo, porque Continua não você não, tendo. né, você não deixa. Não mudei, assim, eu continuo trabalhando com a mesma coisa. Exato. Então, pessoal, mulherada, quando vocês. É importante escolher uma atividade física que a gente goste, porque senão acabamos por desistir. Sim, Mary, com certeza. Então, mas eu nunca gostei de exercício físico. Exato, exato. A gente Aí tem é que tá. Tem que falar sobre isso. Mas porque quando eu conheci a Fernanda... Vamos por partes, tá? Não vou atropelar. Então, primeira coisa, pessoal, ela disse que não tinha tempo. Então, esse era o lema dela. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Vocês também falam que vocês não têm tempo, certo? De vocês falam. E aí, como você conseguiu tempo? Então, quando eu decidi que ia começar mesmo, ia fazer exercício, atividade física, eu comecei a pensar, como que eu vou fazer? Que horas eu vou fazer? E aí a Fernanda sempre comentava, a gente vai ir para frente, né? Vamos dar vai para frente. Então a Fernanda falou assim, melhor horário para fazer é de manhã, logo cedo. Porque eu até pensei, vou fazer mais à noite, né? Quando já calma, ninguém precisa de mim e tudo mais, eu vou fazer, né? Mas ela sempre falava e eu ouvi aquilo e pensei, não, então eu vou fazer. A minha família hoje em dia são 6 gatos, né? Eu tenho 2 papagaios e uma cachorra. Que logo cedo eles já demandam da minha pessoa, né? Independente se eu virei à noite trabalhando ou não. Então eu pensei, eu tenho que começar antes do horário que eu começo a cuidar deles. Porque senão depois disso, uma coisa engata na outra. Que eu acabo de cuidar deles, paro para comer alguma coisa, nisso já tem algum cliente me ligando ou algum fornecedor, e aí uma coisa engata na outra e é meio-dia. Porque é assim o dia, né? Tá, acabou, é meio-dia. Então eu comecei a acordar mais cedo. Mais cedo do que o normal. Mais cedo que eu normalmente eu acordo 7 horas. Normalmente eu acordava 7 horas, né? Hoje em dia eu tô acordando às 6. Porque aí às 6 eu consigo cuidar de mim, faço a minha atividade física, e aí a partir das 7, 7 e pouquinho, eu inicio o dia normal da Rosana. Lógico que tem dias, eu já comentei isso com a Fernanda, que às vezes acontece de eu virar à noite e dormir às 5 da manhã, né? Encerrar o meu dia de trabalho às 5 da manhã. Então, nesses dias, eu não faço atividade física. Mas tudo bem, eu não me cobro por isso. Sim. O que eu faço? No outro dia, que é um dia que vou fazer normal, né? Um dia normal, vou dormir no horário normal e tudo mais, eu vou acordar no horário normal e vou fazer minha atividade física. A minha ideia de atividade física, para mim, é uma coisa assim, é um compromisso, mas é sem cobranças absurdas e sem gerar sofrimento para mim, que é para minha saúde. Nada. É isso. Sim. É isso, assim. E aí, no começo, não foi difícil mudar aumentar 1 hora, né? Porque, por uma série de motivos, assim, eu queria mesmo fazer, assim, então eu determinei. Então, boto o relógio para despertar, tocou,
vamos lá, levanta, vamos começar e tal. Se eu atraso um pouquinho, é um pouquinho, atraso, sabe? Dou uma atrasada geral. Eu estou tentando levar da maneira mais light possível para mim. Porque eu falei para Fernanda, eu sempre tive muita dificuldade de fazer atividade física, porque na minha adolescência eu tive muita dificuldade nas aulas de educação física do colégio. Acho que isso me fez pegar muito ranço de atividade física, assim. A forma como era, a dificuldade que eu tinha, já tinha dificuldade, mas, enfim, o ambiente, tudo isso me deixou. Não gosto de educação física, não gosto de atividade física, não gosto de esporte, eu nunca fui boa de esporte. Enfim, tudo isso colaborou para eu ter uma vida sedentária. Porque eu vejo muita gente que na infância se dá super bem com atividade física e vira esportista, né? Ou então faz maratona, corre maratona com uma alegria. Então, eu acredito muito que assim, meu histórico, né, da minha vida lá no começo, no primórdio, colaborou para eu ter esse distanciamento da atividade física. E hoje, na vida adulta, compreendendo na necessidade e a importância, eu me reaproximei, só que de uma forma diferente. Não dá nem para comparar o que eu tinha de ideia de atividade física, que é essa, daqueles primórdios das aulas de educação física do colegial, para o que eu faço hoje com a Fernanda. É outro mundo. Eu até, dia desse, estava pensando, puxa, se lá naquela época os exercícios tivessem sido dados dessa maneira, talvez eu tivesse gostado mais. Claro. Talvez eu tivesse me encontrado melhor com esse tipo de forma de fazer exercício. Mas não era dessa maneira. Eu sou da década de 80, né, gente? Hoje em dia eu não sei mais como tá, mas naquela época, era muito ruim. Essa era uma experiência ruim só. Então era bem traumático, né? Sim, na verdade você quando a gente quando a gente vai trabalhar de forma online, a gente tem que desenhar um personagem, né? Quem é a pessoa que eu quero me comunicar? E você é exatamente essa pessoa. É incrível, Rô. Porque eu, nas minhas inquietações, quando eu desenhava o perfil, eu falava assim, gente, a pessoa que teve a experiência da educação física, eu tenho certeza que essa pessoa, ela teve uma experiência negativa com a educação física escolar, e aí depois disso ela se manteve sedentária desde então. Sim. E quando eu vejo as minhas colegas da escola, tal, eu vejo que era muito isso, né? E ela leva para a vida adulta esse ranço da educação física escolar. Ainda, infelizmente, eu não vejo grandes mudanças quando eu passo pelas escolas aqui que tem as quadras abertas. Eu vejo muito só o esporte em si, o esporte de quadra, bola, futebol, basquete, voleibol. Sim, basquete, vôlei, Tá, então, só que é que tá. Quem não se encaixa em nada disso, não tem lugar. Não tem oportunidade de fazer algo que goste, que nem alguém comentou aí no chat, né? De fazer uma atividade que goste. É isso. Sim. Então, aí a atividade física fica ligada com essa experiência negativa, né? Sim. Aí, pessoal, o que acontece? Muitas de vocês têm essa chavinha da experiência negativa com o exercício físico. E aí vocês entram na vida adulta. Só que quando a gente é jovenzinho, antes da vida adulta, adolescência, até seus 30 anos, o corpo corresponde à vida louca, os maus hábitos, a rotina inadequada. O corpo aguenta. Só que depois dos 40 anos, pessoal, não tem mais remédio. Não tem o que fazer. É você com você mesmo, né? Tirando questões estéticas, agora eu tô falando de saúde. Não tem o que fazer. Então, eu acho que a Rô, quando ela acende a luzinha para ela, do tipo, caramba, eu preciso me exercitar, mas eu não tenho tempo. Busco alternativas para que dentro do meu tempo eu consiga inserir essa prática. E ela desconhecia. Ela não sabia o que era. O que é yoga? O que era pilates? O que era treinamento funcional? Não, a gente tem Você ouve falar, né? Então você tem uma ideia, mas propriamente dito você não sabe o que é.
E eu me lembro muito que na década de 90 era muito comum e era moda você ver exercício físico na televisão, assim, sabe? A professora ensinando. E eu sempre achei, nossa, isso não funciona, isso não dá certo. Muito, muito de influência americana, né? Que veio, né? E virou muito moda, assim. Então, eu não me encontrava nesses lugares, assim. E eu tentei, falei para a Fernanda que eu tentei fazer academia um período. E também não, o ambiente não me foi favorável, assim, sabe? Não me sentia à vontade no ambiente. Parecia que todo mundo ali sabia muito mais do que estava fazendo e eu que estava chegando sem saber nada, ficava intimidada, assim, né? Então, acabei logo desistindo. Assim, logo que começou essas grandes academias com preço bem acessível, eu falei assim, vamos tentar, vai, não custa. E eu falei Derrota total. o desafio que a gente, na semana que antecede a abertura, né, das inscrições do meu programa, eu falo que um dos erros que vocês cometem é se inscrever em academias baratinhas para tirar um peso das costas. Já que eu tenho que fazer exercício físico, eu vou me inscrever aqui. Pode até ser uma tentativa, tá, gente? Pode até ser que vocês realmente estão entrando com uma tentativa, com uma esperança. Só que, infelizmente, esses lugares não são lugares receptivos para o público como a Rosana. Não é. Na verdade, as pessoas que estão lá, você olha e fala, nossa, nem precisavam estar aqui. Né? As pessoas O comparativo é inevitável. É muito é um lugar realmente que intimida, né? Sim, mas tem pessoas que gostam. Eu acho que o ambiente de academia, principalmente a modalidade, pessoal, musculação, eu acho extremamente importante para qualquer pessoa, independente de sexo feminino ou masculino. É extremamente importante que vocês façam um treinamento de força. E a musculação, ela é chata, ela é monótona, eu sei, mas ela traz benefícios reais para o corpo, tá? Eu não posso falar que não. Mentira. Traz benefícios e é importante sim, ok? Mas aí, olha só. Você fala que você acorda mais cedo e você começa a se exercitar. Muita gente também tem crenças de que, eu não vou conseguir acordar cedo. Ai, nossa senhora. E o que você sente quando você se exercita e por que você conseguiu se manter ativa, né? Acordando cedo e treinando todos os dias. Então, eu tenho me sentido mais disposta e assim, o corpo aguenta mais. Eu acordo às 6, mas eu tô indo dormir à 1 da manhã, né? Eu quero deixar isso bem claro, assim. Lógico que eu tenho uma perda de tempo de sono, mas eu já estou mais acostumada a dormir menos mesmo. Eu não sou uma pessoa que, né, já venho de muito tempo dormindo pouco, mas enfim, de qualquer maneira, eu tenho me sentido muito disposta, muito mais do que antes. E quando eu chego no fim desse meu dia, né, seja ele, né, às 11, seja ele à meia-noite ou à 1, o meu corpo não está tão moído, porque antes a sensação que eu tinha é que eu estava moída, né? Era, assim, um peso, tava a parte dos pernas e pés doendo demais, latejando. Então, era essa sensação. Então, eu deitava na cama, era o saco de cimento. Pá, pum. E aí, quando eu menos esperava, pá, começou o dia de novo. Sim. E agora não. Eu mesmo dormindo pouco, quando eu acordo às 6, eu acordo me sentindo assim, ok, foi suficiente o sono, que eu dormi mesmo, me sinto descansada, então eu acordo de bom humor, assim, sem sofrimento, assim, pra mim, né? Eu acho que cada pessoa é muito particular isso, mas pra mim tá sendo isso, assim. Então eu acordo já pensando nisso. Não, vou começar o dia, hoje eu tenho tal coisa para fazer, então deixa eu agilizar, já fazer a minha atividade, para aí eu já ter tempo de fazer as outras coisas. Sim. Rô, em relação aos... Muitas mulheres me mandam mensagens. Eu tenho muitas dores nas pernas, minhas pernas ficam inchadas, tá. Você conseguiu equilibrar isso? O que você consegui equilibrar. O inchaço melhorou muito, muito, mas muito mesmo. É muito impressionante. Assim, os dias que eu não faço atividade, ele volta a inchar.
Então, para mim, eu já entendi que agora eu não posso mais. É um caminho sem volta. Melhor que a Porque realmente, aquela meia é, horrorosa, né? é, porque gente, pra gente que mora num país tropical, com o calor que faz, usar a meia de compressão, vou falar, a mulher é muito guerreira, porque, nossa, é muito calor, é muito quente. E mesmo com a meia, ela, mesmo, eu cheguei a usar, porque eu sou assim, se eu procuro alguma coisa, eu vou ao médico, é para eu fazer o que o médico vai me orientar. Não vou só simplesmente para ouvir o que ele tem que falar e falar, aham, tá bom, volto para casa e continua a mesma coisa. Então, eu tentei usar. Mas além do calor infernal, que eu ficava me sentindo até mal, mesmo ela tentando manter comprimida, as pernas inchavam tanto que fazia forquilhas no meu tornozelo, assim, dela tentando segurar e a perna, né, o corpo inchando. Então, eu desisti de usar. Então, assim, o que eu tenho sentido? Eu chego no fim do dia, os tornozelos e pés não têm inchado mais daquela maneira. E os dias que eu não consigo fazer, por algum motivo, precisei sair muito cedo para uma consulta ou para um compromisso de trabalho, não fiz atividade. Quando chega no fim do dia, eu reparo que inchou. Então, tá sendo assim, Fê. Não, mas olha só que bacana. Ela já falou pra gente que ela melhorou a disposição do dia dela. É, Ela conseguiu. sim, A gente pode dizer que você conseguiu criar o hábito de se exercitar todos os dias. consegui. Criou. Consegui. Hoje em dia é natural. É como escovar o Olha aí, dente. tá vendo? Amanhã eu levanto da cama, escovo o dente. Eu acho que todo mundo é assim. Escovo o dente, já preparo as coisas, né? Solto os bichos para eles já andarem pela casa, mas aí já faço minha atividade, eles esperam por mim, e aí terminei meu tempo de atividade, tomo um banho e aí vou cuidar deles. Perfeito. Pessoal, vê, olha só, muito produtivo o dia dela. E aí a gente também tem a questão do estar acima do peso. Hoje, com o programa, você conseguiu emagrecer? Eu perdi 2 quilos, Fê. Em Eu perdi quanto 2 tempo? quilos. Ah, a gente já está juntas. Quando eu comecei o programa, a gente já tinha 2 meses que a gente vinha fazendo encontros. Porque assim, eu comecei com a Fernanda fazendo o encontro de quarta-feira, que era Aham. uma aula na quarta-feira, né? E, e eu fiz um primeiro mês e fiz um segundo. A partir do segundo, ela me propôs de participar do Meet, né? E eu topei, né? Então, daí em diante, o que? Eu acho que tem o quê? Uns 4, 5 meses? Na Acho que verdade, sim. você começou a treinar o programa O em programa é novembro. acho que em novembro, então. Novembro, dezembro, janeiro. Então tem 3. 3, Contando com esses 2, 4, 2 é. quilos. E você Foi. mudou hábitos. Você percebe que a sua escolha dos seus alimentos, o que, que tem te ajudado Não, atual? eu nunca, assim, de alimentação, eu, assim, tirando o chocolate à noite, tirando isso, que na verdade isso era mais mesmo um suporte emocional, na verdade, né? Tirando isso, a minha alimentação nunca foi muito maluca, nunca foi muito de fast food, nem de beber refrigerante, nada disso. A questão realmente é que, por conta de todo esse processo de doença, de doença da minha família e tudo mais, eu comecei a usar. A única coisa que eu tinha de vício era realmente o doce, o açúcar, o chocolate, mas por motivo emocional. Então, como eu faço a terapia, né? E agora comecei a atividade física, até isso melhorou. Então, eu não tenho comido mais doce todas as noites. Porque tem noite que eu não sinto necessidade. Não sinto mais essa vontade compulsória de, sim, rigorosamente em dia. E não era uma coisa assim, come um chocolatezinho pequenininho e tá saciada. Não, não é assim, né? Quem tem essa coisa compulsiva sabe. Então, tem dia que sim, eu chego emocionalmente, o dia foi mais difícil, aconteceu alguma coisa, tá, eu vou e como, ok, sem sofrimento. Mas a maior parte do tempo, quando tá tudo bem, eu tô ficando bem também. Então, assim, a alimentação continua no padrão normal do brasileiro, que é o PF, né, no almoço. Na janta, geralmente, eu nem janto comida. Geralmente eu faço um lanche, uma coisa mais leve. E, e não foi assim grande, não teve, na alimentação não teve. O que eu acho que, eu acredito que até falei para vocês, que eu perdi esses 2 quilos de inchaço. Inchaço
por conta de retenção de líquido, por conta de uma série de coisas mesmo do meu corpo sedentário. Sim. É o que eu Sim, acredito. mas você percebe medidas nas roupas? Ai, nas calças, porque eu, como toda boa brasileira, tenho né, o quadril mais avantajado e tal. E eu tinha comprado recentemente, né? E ela tá muito folgada. Eu pensei, meu Deus, eu vou ter que mandar apertar. Comprei porque era que cabia em mim. Agora eu vou ter que mandar ajustar um pouco, porque tá muito Olha folgada. só que Na legal. cintura, né? Tá muito folgada. Então, mesmo usando o cinto, ainda fica a calça bag, que antigamente era moda, né? Na década de 90, tá a calça bag. Tô voltando com a tendência agora. Mas o Então, perder assim, medidas isso eu senti. é o mais importante, viu, Rô? Do que o quilo da balança mesmo, né? É, É, né? o Isso não. Desde que a gente começou, né, Fernanda, eu te falei, porque a Fernanda sempre conversa com a gente, sempre procura entender, né, como é que a gente tá, se tá dando certo, né? Eu sempre falei para ela, não, a minha intenção não é estética. A minha intenção é de saúde mesmo, é manter esse corpo funcionando bem, porque eu dependo dele. A minha empresa é esse corpo, né? Eu, como pessoa, dependo completamente deste corpo, né? Então, se ele me abandonar, tudo que está em volta de mim vai desmoronar. não só Então, era essa a minha motivação, sabe, gente? Então, assim, perder esses quilos, que legal, isso é bacana, porque, né? ajuda Demonstra que nas está fazendo articulações, efeito. ajuda no inchaço Então, das pernas. pois é, porque os médicos falavam isso, Tá? você está um pouco acima do Claro. peso, isso acaba esforçando mais, não sei o que, não sei o que lá, precisava emagrecer um pouco, né? E, ok, então, né? Mas eu tenho sentido um fortalecimento mesmo desse corpo E que todos, os braços, a Não costura, como que sei. for. A postura, eu acho que tônus muscular ainda não. Mas a postura eu senti uma diferença também. Sinto que estou mais quando eu estou andando, tenho tido uma postura mais Alinhada. firme. É alinhada, eu acho que esse é o termo. Muito bom, mocinha. Gente, são Obrigada. resultados incríveis que eu acho que, assim, quando você treinou a academia por 6 meses, quais foram os resultados que você teve? Nem, nem Nem eu, não tive. Não tive nada que me motivasse a continuar. Nada. Não, não tive. E eu pensei muito, puxa vida, será que essa modalidade assim virtual vai funcionar? Pensei muito antes de começar. Por isso que eu até, né, comecei a fazer as aulas de quarta-feira para sentir se eu ia me dar certo, se eu ia me adaptar ou não. Mas para mim funcionou muito, assim. Funcionou muito. E aí no programa eu senti que ficou melhor, porque aí a gente consegue ter certeza das posturas, porque até então eu não tinha a menor noção nem dos nomes, nem das posturas, nem das posições. Só sabe Enfim, eu tudo estava ali. que uma cabeça em mãos. Era As isso, mãos assim. que trabalham. Às vezes a Fernanda falava assim, coloca a mão no joelho direito. Hã? O quê? Aonde? Como? Uma falta de coordenação, e, assim, impressionante. Foi muito impressionante o começo, como para mim, assim, quanto pessoa, assim, a gente fica muito, como a gente desassocia, assim, o só o ouvir, né? A gente fica muito acostumado a ver, ver, ver. E na atividade física, muitas vezes você tem que ouvir para fazer a posição, não dá para ver todo o tempo, né? A coisa. Mas aí, com o tempo, isso se torna muito natural. É muito impressionante, assim, como a gente se adapta com facilidade a isso, a ouvir, né, e a fazer. E aí no Meet, além disso, ela tem um material que mostra as posições para a gente entender, ver, para poder corrigir. Porque eu também falei isso, nossa, Fernanda, mas será que eu vou dar conta? Será que não tem perigo de eu me machucar, né? Porque eu não sei ainda fazer. Mas eu senti bem um suporte, assim, com o material que ela disponibiliza no programa, que mostra as posturas, mostra a forma de fazer, a posição, e ela sempre está corrigindo durante o programa, assim.
Então, hoje em dia eu estou bem tranquila, assim, de fazer. Tem coisas que eram muito difíceis no começo e que hoje já são mais fáceis, bem mais fáceis, assim. Então, eu sinto que eu estou evoluindo. Estou Claro que sim. confiante nisso. Oh, qual é a sua modalidade preferida? Eu gosto bastante do Pilates, mas eu também gosto muito da yoga. O funcional é o que eu acho mais chato. Mas a minha ideia é sempre assim: é como um remédio. Remédio é ruim, mas tem que tomar? Você toma. Então vamos no funcional também. Tem que fazer, vamos fazer. Mas o que eu sinto mais prazer, assim, que eu acho tem sido o Pilates e a yoga. É muito gostoso. Por mais que seja muito difícil algumas posições do Pilates, Muito. que eu sinto. Então, eu sinto muito. O corpo se ressente depois, né? Mas eu gosto. Tenho gostado. Então, uma pessoa que não gostava de atividade física agora fala que gosta. Veja Olá! como o mundo é. Como dá voltas, né? É isso que eu quero ouvir de vocês, pessoal. Eu não quero o resultado da balança, eu quero isso. É realmente vocês terem prazer em se exercitar. Porque eu sinto tanto prazer, sabe? Aí eu falo, caramba. E quando eu construí o programa, na verdade, foi exatamente você. Eu pensei, você foi meu desenho. A gente não se conhecia. Eu conheci a Fernanda porque eu acompanho a Monja Coen, e um dia elas estavam conversando assim, como a gente está conversando hoje. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, se a monja faz exercício, né? Por que que eu não consigo fazer, gente? Que vergonha, né? Porque, tipo, a monja tem muito mais idade que eu, né? E assim, eu sei o que uma pessoa de idade idosa, como é muito mais difícil fazer uma série de coisas. E ela fazia. Depois eu vi um vídeo dela fazendo exercício, o treino dela. Falei, meu Deus, que vergonha. Eu, com a idade que eu tô, não consigo levantar um negocinho. Mas é Foi realidade. isso, foi o que me motivou. Foi o que me motivou a começar a seguir a Fernanda, e daí tô aqui no programa e fazendo todo dia, religiosamente. E o bom do programa é isso, porque as aulas, como é um tempo de aula, que eu consigo encaixar no meu dia a dia. Então, não é uma coisa que, é muito tempo, e eu não tenho essa perda de me deslocar até um lugar. Então, eu começo meu dia, posso até ainda fazer uma coisinha antes, assim, resolver uma coisinha, mas aí eu paro, faço a minha atividade, vai minha meia horinha de atividade, acabou, tomo meu banho, e aí começo o dia para valer. Sim, me jogo no mundo. Isso aí. Mas super coube, assim, na minha vida. E eu estou muito, muito feliz e grata pela Fernanda ter me oferecido a proposta e tá dando muito certo. Que bom. E Para ele mim, dá certo, gente. Ele dá mesmo, porque é. a gente testou esse programa. Eu falo que eu testei em mim, testei na Monja, depois testamos num grupo de mulheres. E aí, pessoal, não tem como não dar certo. Não é que você Uhum. tem outras complicações que não vai dar certo. Porque o programa é gravado, você pode É, treinar no seu melhor horário. Se você entender que de manhã, por que que eu fico batendo na tecla do manhã? Acorde e se movimente, acorde e se movimente. Não é nem escovar os dentes logo cedo, tá? Acorda, bebe água, se movimenta, fica em jejum um pouquinho, o máximo que conseguir, depois come e escova os dentes. Sabia? Sim, é só faz bochecho com a boca, não precisa escovar o dente. entendi. É, Tá. porque você acordou, você não comeu nada, não tem por que escovar o dente. Você só. Não, é, Eu vi uma vez uma dentista falar sobre isso. entendi. Ela É, explica, pensando, ela dá pensando, faz sentido pensando a ela respeito, né? explica. Então, A pessoal, gente traz muito hábito que a gente nem sabe de onde é, né, né? A gente traz muito hábito, né? Que traz da família, de lá, e que você continua reprisando ad eterno, sem entender por quê, né? Tem hábitos muita coisa assim. alimentares, comportamento, Sim, tudo sim, repetição, gente. Tudo repetição. é. E o que eu gosto do exercício físico? Por que eu incentivo vocês? Porque não é só uma ferramenta para fortalecer o corpo, a máquina. Mas ele te dá insights, ele faz com que você, por meio dos hormônios que são liberados com o exercício físico, gente, vocês têm mais clareza das escolhas do que você quer comer. Você dá
ressignifica a vida de vocês, dá um outro sentido. Eu lembro que no final do ano, a Rô falou algo que foi muito lindo de ouvir, né, Rô? Você falou assim que você queria estar mais atenta, a ter mais tempo para você, a fazer coisas É, mais gostosas para você. sim, sim, sim. Porque eu amo o meu trabalho, gente, por isso eu sou workaholic. Mas no fim do ano eu cheguei à conclusão de que só o meu trabalho não era suficiente para me deixar feliz. Eu estava vindo de um momento que eu estava muito infeliz, até com o meu trabalho. E aí com a ajuda, né, na terapia, cheguei à conclusão de que eu precisava ter mais tempo para mim, para Claro. que eu pudesse cuidar de mim, porque eu tinha cuidado já de duas pessoas muito importantes na minha vida, a exaustão, e elas foram embora. E eu nunca tinha tido tempo de cuidar de mim, porque antes disso era o trabalho, eu estava começando numa carreira nova, não sei o que, não sei o que. Então nunca tinha tido tempo de cuidar da Rosana. Então eu determinei que, né, nesse segundo semestre do ano que terminou, chegou ao fim, que eu ia começar a me amar mais e cuidar de mim. E uma dessas resoluções foi isso: cuidar de mim é cuidar desse corpo, que é a embalagem da minha alma e do meu espírito, né? Então, e que vinha bem sucateado e já dando indícios de uma falência, né? Então, eu quero continuar cuidando mais de mim, acho que é só o começo, mas é isso. Que É a pura lindo! verdade mesmo. Quero muito cuidar mais de mim, me amar mais, assim, Sim. porque... Espera só um minutinho. É essa última fala dela, eu acho que já fecha a nossa live hoje. Não preciso nem mais ouvir nada do que ela tem para falar, porque realmente isso é o sentido do meu trabalho, é o que eu desejo quando as alunas entram no programa. Eu falo que eu não crio nem meus filhos dependentes. E eu também não quero criar alunas dependentes da Fernanda. Eu quero que as minhas alunas cheguem no nível de autocuidado, de autopercepção que vai além, sabe? E o exercício físico, ele é só o pontapé inicial. É só o momento que a pessoa fala, caramba, eu tô me sentindo tão bem, eu tô mais disposta, tô me sentindo mais feliz. Agora eu consigo me olhar no espelho, agora nossa, a Fernanda mostrou um vídeo de massagem, ela ensina a fazer automassagem. É. Porque eu ensino a fazer Sim, automassagem. Aí as sim. pessoas passam a tomar o banho e passar creme no corpo, porque não fazia isso, Não. né? Só entrava do chuveiro e saía. Assim, é viver num piloto automático É, um e piloto automático. eu acho que as minhas práticas, eu vou falar as minhas, exercícios tem um monte, mas o que eu recheei dentro do programa e uma característica minha, e eu acho que também essa característica, o universo me fez estar próxima da Sensei há tanto tempo, que dela eu tiro algumas coisas que, quando eu presencialmente trabalhava com ela, a gente tinha umas brincadeiras de finalizar, a gente trazia as mãos em direção ao peito e aí a gente batia a palma assim, sabe? Eu e ela sempre fazia isso. E aí eu comecei a perceber que eu terminava o programa, as gravações do programa, e estava lá eu fazendo uma prece, É. não prece de rezar, não fico rezando na aula, gente, mas é um Não, momento de é. integrar, Não, é um né? agradecimento. É um Exato. agradecimento por E eu essa não tinha. oportunidade, né? Quando comecei a fazer isso, era inconsciente. Aí as alunas começaram a falar para mim: Nossa, Fernanda, eu me sinto tão bem quando você faz isso. Aí eu, nossa. Aí a outra falava: Não. Aí eu, nossa. Uma outra falou para mim: Olha o que ela falou, que ela nem vai na igreja, porque é o momento dela que ela se contempla ali, ela faz a oração dela, que ela diminuiu as idas na igreja dela, sabe? Eu falei: Nossa, é tão poderoso assim? E é, pessoal. Porque realmente não é comigo, eu sou só uma figura externa. É como vocês também olham para a monja, ela é só um externo, né? Sim, E é vocês com vocês mesmos. E acho que quando a gente sua o corpo, movimenta o corpo, a energia flui e você finaliza assim e mentaliza, vibra, não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Não tem. Não tem como seu joelho reclamar. Não tem como o mundo desabar. Só tem como é. né? Porque é pouquinho, pouquinho, pouquinho. Existem É, ações, existe uma construção, né, Rô? é isso. É isso mesmo, é uma construção. É como eu falei,
Tinha coisas que no começo eu parei olhando, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso que a Fernanda está falando para fazer. E realmente, naquele momento, eu não consegui. E tudo bem, eu não fiquei sabe, me martirizando por isso. E aí, com o passar dos dias, das semanas, né, foi refazendo, refazendo, e ela até trazia uma outra forma de fazer o mesmo movimento, né? E aí, hoje, eu consigo fazer. O rolling like a E ball. isso é nem fala que ele é difícil no começo, mas a prancha eu sentia muito para fazer e hoje eu consigo fazer Né? plenamente, sem Dor no punho. sentir dor no punho, os braços. Eu lembro que a primeira vez que a Felina falou para fazer, meu braço, gente, parecia uma vara verde, de tanto que tremia. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca não vou conseguir fazer isso jamais dessa forma que essa minha. Não, e segura, plá! A Fernanda já estava lá deitada no colchonete. E sabe, eu acho que tudo isso foi muito legal, porque foi construção. Eu acho que foi por isso, sabe? Que nem você falou. Pouquinho, 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 e a gente está construindo esses movimentos, internalizando eles dentro de mim, sabe? Exato. Então, eu acho que o E método, eu me dei muito bem por conta disso com o método, sim. Da forma como ele é aplicado é uma construção, então fica muito mais fácil. é que faz sentido, né, Rô? Faz sentido, Entendeu? para a cabeça, Dor de de cabeça. uma coisa que liga com a outra, um movimento que na sequência vira outro, e que, sabe, faz muito mais sentido Claro, mesmo, assim. claro. E aí, quando você vê a evolução do movimento, né? E o seu corpo evoluindo, aí você vê a progressão. Aí que faz sentido e por isso que vocês fixa. Porque se vocês fazem movimentos só aleatórios, ou seria só a construção, por exemplo, se eu desse só o treinamento funcional, que é mais livre, né? O movimento, não ia ter tanta essa conexão. Mas quando eu junto o Match Pilates, Sim, o yoga e o treinamento funcional, eu sei da característica de cada modalidade. E eu sei que a junção dessas três potencializa o resultado de vocês. Ainda mais quando eu lido com várias mulheres de diferentes perfis. sim, Mulheres que têm um peso a mais, mulher mais magrinha, mulher mais bravinha, mulher mais calma, mulher que precisa de um trabalho do treinamento funcional, a mulher que precisa da aula de yoga para dar uma baixada de bola. Então, essa integração, gente, esse mix, deu muito certo. Sou deu suspeita a mesmo. favor. Para mim, não, ela é suspeita porque ela é a dona do método, mas eu não tenho nada com a Fernanda. E eu posso dizer que para mim, realmente caiu como uma luva, gente. Eu jamais imaginei que ia ter essa dinâmica de todo dia me exercitar. Jamais. E sem se machucar, né, Rô? Sem isso, sem ser uma coisa sofrida, sem nada disso. Porque no começo eu falei para ela mesmo, estou fazendo como se fosse um remédio. Vou começar fazendo como um remédio. Tenho que tomar, então tenho que fazer. Mas agora, já passados esses 3 meses, né, dentro do programa, já é uma coisa natural, já naturalizou. Então eu tenho feito, tenho me sentido bem e tudo conspira para eu ter satisfação em fazer, assim, Que bom. né? Comprei até os equipamentos que precisavam, assim, para melhorar e estou usando, Muito bom. porque tenho me sentido muito bem. E quem sabe daqui no sexto mês, porque cada etapa do programa existe um marco, né? Os primeiros Sim, 21 dias é a construção do hábito, aí depois entra na fase da adaptação do corpo, ganho de consciência de que tem um corpo, que existem partes desse corpo. Depois sim, que você você nem imaginava que existe, que depois do exercício você fala, nossa, mas isso dói? Olha, mas nem sempre dói. Tem coisa que não dói, mas tem coisa que às vezes você sente depois durante o dia. Ali um desconforto, mas que passa, não é nada de absurdo, sim. assim. E depois vocês têm uma fase da fixação, que é o momento em que vocês vão fixar os exercícios. Por que fixar? Sim, Porque a partir do momento em que eu registro, memorizo os movimentos, pessoal, eu posso aumentar as minhas cargas. Eu tenho confiança em me movimentar, gente. sim. Então, elas fixam os movimentos, principalmente elas repetem movimentos, e aí elas vão É. progredindo. A partir daí, o corpo vai ficando forte, sólido o suficiente para eu
abusar um pouquinho das cargas. E no 6º mês, algumas de vocês podem começar ou vai reacender uma vontade de voltar a uma prática que de repente ficou lá no passado. Alguém que fazia, sei lá, jogava tênis e agora quer voltar. O corpo já tá bom para poder voltar. Ah, eu quero fazer uma natação. Ah, eu quero fazer uma dança. Ah, eu quero andar de bicicleta. Eu falo que depois do 6º mês, vocês estão livres para desfrutar de outras modalidades e brincar e compor no dia a dia de vocês. Porque esse hábito do movimento, ele já se instalou. E aí, durante o ciclo dos 12 meses, porque o programa é por 1 ano, então depois de 12 meses, sabe o que vai acontecer com você, dona Rô? Você vai falar assim, nossa, eu tenho uma bola de cristal. uma bola de Me conte meu futuro, Fernanda. Vai ficar registrado aqui na internet. A gente vai voltar daqui 1 ano, hein? Você vai ganhar autonomia e liberdade. Sabe por quê? Que autonomia e liberdade? Porque você vai perceber que você começa a se movimentar do nada. Você está viajando, você está em algum lugar, você fala, nossa, eu viajei tantas horas de carro, preciso me movimentar um pouquinho. Já virou, já é seu. O movimento já está dentro de você. Aí você tem essa autonomia. Você tem liberdade de não se prender à plataforma mais da Fernanda todos os dias de manhã. Sabia que isso vai acontecer? Eu espero. Que bacana. Sim, eu também. Eu vou até o fim. Agora eu comecei, quero ir até o fim para ver. Coisa também que eu espero que aconteça é, por exemplo, a experiência de experimentar. A experiência de experimentar é péssima, né? Mas a experiência de sentir outras possibilidades de movimento. Sabe? Eu acho que a dança para a mulher ela é sensacional. Eu gosto muito. Também depois desse período eu acho que dá para se encaixar uma dança, outras práticas, enfim. O céu é o limite para a mulher que depois ela entra no programa. Eu acho que é aquela coisa. Como quem falou muitos anos que não tinha tempo para nada e eu consegui há já um tempo, então dá para a gente remanejar as coisas para fazer outras coisas também. A gente se boicota demais, eu acho, sabe, na vida. Antes de qualquer... Eu sei que tem muitas mulheres com realidades muito difíceis, principalmente as que têm filhos, mas eu acho que mesmo assim, acho que a gente se poda também de fazer as coisas, se permitir fazer as coisas, né? Ou então até de experimentar coisas diferentes, porque eu jamais imaginei fazer atividade física online. Não. Nunca cogitei a possibilidade. Mas eu entendi quando eu me abri para a experiência e falei assim, não custa tentar, né? Se não der certo, vai ser que nem academia. Não deu certo. Toco a vida. A prestação e eu tive a oportunidade. Pois é. E aí eu me encontrei. Mas se eu não tivesse me permitido experimentar, eu estaria sedentária. Sim. Né? Estaria à base de remédio. Sim. Remédio que você toma para aliviar a dor, mas que aí mexe com o estômago. Ou você vai na consultório médico, o médico fala, toma isso por tantos dias, vai melhorar, não sei o que. Aí você toma, melhora, mas aí você para de tomar, volta de novo a dor. Ou então você vai subir uma rua e chega lá com a língua de fora, de tão cansada. Então, ia continuar assim. E aí a gente tem que pensar que a gente vai envelhecer, né? E como é que eu quero chegar lá na frente? Eu não quero chegar lá marombada, não é essa a história. Eu quero chegar com um corpo saudável que vá me permitir ter uma qualidade de vida melhor nessa fase, né? Nessa outra fase da minha vida. Eu acho que é essa a minha preocupação, sabe? Que esse corpo venha me ajudar e não que ele seja mais um problema, né? Que eu vou ter nessa fase que está por vir, né? Então, é para o hoje, mas é também para o amanhã que eu estou fazendo essa busca, assim. Então, quero cuidar de mim hoje para que a Rosana do amanhã possa ter uma qualidade de vida também, né? Isso aí. Que linda, Rô! Muito especial, viu? Sua live, as suas palavras, a sua história. Você é uma pessoa muito sensível. Uma delícia. Querida. Histórias aqui. Mas eu preciso encerrar. Preciso buscar isso na escola. Afinal de contas, a vida continua, né? A vida continua. Eu sou mãe, eu dou aula, marqueteira. Então,
Pois é, muitas funções. Cuida de... Muitas funções. A mulher é multifuncional mesmo. Por isso a gente tem que ter um momento pra gente, né, Fê? Exato. Porque não Nós mulheres somos, é, temos essa capacidade, mas tenha o seu momento do seu autocuidado. Se é observe, o autocuidado. porque a gente não se coloca como prioridade. Eu tô Não. falando porque eu vivi isso e fiz isso por muito tempo. Ainda não sou, consigo ser, mas eu tive que mudar a minha rotina. E hoje eu acordo 5h45 da manhã para eu poder ter o meu horário e fazer as coisas que Sim. eu preciso fazer. Porque senão, depois que as crianças acordam, se ela vê, não dá mais. Não dá. É. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço imensamente pela partilha aqui, Rô. Sou muito grata pela confiança, por você ter, né, decidido entrar no programa, ter me escolhido, né? Posso falar que você me escolheu ser sua guia, sim. Foi. Eu tenho orgulho, Foi. gosto muito de ser mesmo e faço questão de trazer as minhas alunas aqui, porque não é só uma compra de uma plataforma de vídeo, Não, sabe? não é. Eu me dedico, eu dou acesso, sabe? Então, Sim. vocês podem sim contar comigo nesse processo. Tá à disposição, sempre está à disposição e sempre escreve, tá tudo bem, vocês estão com dificuldade, manda aí algumas imagens de vocês fazendo. Então, assim, você está sempre acompanhando a gente, sim. E de quando em quando a gente tem nossos encontros, que a turma de mulheres se encontra com, né, para conversar. Então, assim, não é uma coisa que simplesmente você compra e acabou. Não, tem uma continuidade no trabalho mesmo, que a Fernanda vai seguindo a gente, né? Nessa caminhada mesmo. Muito bem. Rosinha, obrigada, viu, amor? Pessoal, Imagina, um beijo. vamos dormir Obrigada para quem cedo, ficou aí. 10h30 o horário de É. dormir. Não dá bom, Isso, não dá isso é um sonho. Olha, na próxima encadernação, eu quero ter essa rotina. 10h30 tá na caminha mimindo. Mas nessa, não vim com essa programação. Então, tudo bem. Bora, né? amanhã, 6h45, todo mundo comigo, que eu vou dar a última aula para Sensei e será uma aula de yoga. Então, quem quiser, vem com a gente, que amanhã a aula vai ser bem gostosa. E é isso. Tá ótimo. Tchau. Obrigada, viu, Fê? Um beijo. Obrigada por quem ficou aí. E eu vi muitos amigos meus entrando. Então, Aí, ó, manda esses obrigada, amigos gente. virem. Tá bom, querida. Tchau, obrigada. Um beijo, gente. Tchau.